Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Emitido aqui na Rádio Eclésia, emissora católica de Congo. Estimado ouvinte, bom dia. Já está no ar o programa Desafiando o Silêncio, aqui na Rádio de Confiança. Habitual espaço às quintas-feiras, entre as 9 e as 10 horas, numa responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, com o apoio da Open Society. Hoje são 13 de junho de 2019 e o projeto Comunicando pela Igualdade no Género traz o tema Direitos Econômicos e Inclusão Financeira. Daqui a pouco, conheça o painel de convidados para a presente edição. Por enquanto, dizer que trabalham para si a Josina de Carvalho na realização, João Faria na produção, Wanda de Carvalho na técnica e a apresentação de José de Belém. Desafiando o silêncio. Desafiando o Silêncio. Desafiando o silêncio. Um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Desafiando o silêncio. Pois muito bem. Para esta edição, contamos com o jurista Silva Massoi, o empresário Cristiano de Melo, e ambos vão partilhar a abordagem do tema com o nosso convidado residente, Alcides Chivango. Vamos igualmente contar com a participação dos nossos ouvintes ao telefone, por via do terminal 934 90 64 73. Recordamos que o programa Desafiando o Silêncio aborda hoje o tema Direitos Econômicos e Inclusão Financeira. E não é demais dizer que a presente abordagem encontra suporte na Constituição angolana a partir do artigo 76, Direitos e Deveres Econômicos, Sociais e Culturais. É uma questão que deverá ser abordada pelos nossos convidados, a quem passo a cumprimentar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado. Eu estou a falar com o empreendedor o senhor Silva Massoi é o jurista, mas com o senhor Cristiano de Melo. Seja bem-vindo à Rádio Eclésia. Obrigado. Agora sim, o jurista Silva Massoi. Seja bem-vindo, bom dia. Este microfone está... O senhor é alto, mas também não precisamos de tanto. Não, obrigado. Bom dia. Muito bom dia, senhor Silva Massoi. Bem-vindo. Obrigado. E temos, como sempre, o nosso convidado residente, Alcides Chivango. Uma vez mais, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Belém. Bom dia, rádio ouvintes desta magna rádio, não é? A rádio que quebra silêncio, não é? É verdade. A rádio quebra o silêncio e por via do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. É uma graça esse projeto. É um prazer ter-vos aqui. Vamos imediatamente começar o que são, afinal, direitos econômicos. Eu vou começar com o jurista Silva Massoi. Doutor Massoi, afinal, o que nós podemos entender por direitos econômicos? Bom dia, Rádio Eclésia, obrigado pela essa oportunidade. A primeira coisa é preciso fazer referência, antes de particularizarmos os direitos econômicos, temos que falar primeiro dos princípios fundamentais que são direitos inalienáveis para todo cidadão angolano. E isto é preciso nós tomarmos conhecimento, porque às vezes nós pensamos que o Estado exclui. Não. Quando dentro dos marcos da lei há inclusão social, justiça social, colocamos primeiro os princípios fundamentais, porque estes são universais também. Para além de serem princípios fundamentais da nossa Constituição, é uma área, é um bloco fundamental que dentro dos direitos universais são fundamentais, os princípios fundamentais. Passando para os direitos econômicos, primeiro falamos do direito individual, estamos a falar direito subjetivo e direito objetivo. O direito subjetivo é a faculdade que o indivíduo tem de exigir ou de prever qualquer coisa que lhe é dado como direito. O direito objetivo, estamos a falar no geral, que no ordenamento jurídico angolano prevê aquelas normas que regulam a nossa sociedade. Se abrangermos a situação para o direito econômico, no artigo 76, no artigo 90, no artigo 92, fala da condição em que o Estado cria para o surgimento da atividade econômica, sem exceção para ninguém.
Aí eu colocaria o que é fundamental, que às vezes acontece. As pessoas não têm a capacidade de criatividade e acabam sempre por se queixar de que o Estado não apoia. É preciso primeiro nós termos a iniciativa própria. Quando colocarmos à frente alguém que tem que nos dar o know-how, então dificilmente nós vamos desenvolver. Criamos primeiro as nossas condições, as nossas capacidades, as nossas habilidades, como por exemplo o empreendedorismo. Quando o Estado colocar, ver que esse cidadão tem capacidade de gerir, de criar emprego, riqueza, aí o Estado aparece para regular e para apoiar, no sentido de desenvolver a sociedade que nós possuímos. Perfeitamente. Vamos também ouvir o Dr. Chivango relativamente a esta matéria e já, se calhar, incluindo a componente financeira. Ok, obrigado. Eu vou me socorrer à doutrina social da Igreja, onde diz que são também direitos fundamentais de natureza econômica os direitos do consumidor e, como disse muito bem o Dr. Massoy, a liberdade de iniciativa privada, que é uma conquista recente para os angolanos, e também a circulação de pessoas. Né? Nós sabemos que existem muitas áreas em Angola que não há circulação de pessoas, porque as estradas estão partidas, as pontes, não há circulação, e isso não leva ao desenvolvimento. E ainda há serviços. Há muitas áreas que carecem de serviços, porque os países, os Estados só desenvolvem quando há prestação de serviços, quando há circulação de bens. E a Igreja, muito atenta nisso, ela diz que é preciso alocar os bens comuns a favor das populações. Né? Porque existem bens do povo. E numa res pública devemos encontrar bons gestores para fazer a justiça econômica. Que é isso que a Igreja fica muito a promover. Nós temos que controlar o que é de um e o que é do outro. E aí que chama-se a subsidiariedade. É preciso promovermos a justiça econômica para que haja progresso e prosperidade das famílias. Quanto à inclusão financeira, nós temos que arranjar formas de empoderar as famílias. Como? Através do crédito, através da formação financeira. Se nós fizermos uma leitura para aqui para Angola, quantas universidades, quantas escolas, quantas crianças aprendem a gastar o dinheiro? Nós não sabemos gastar o dinheiro, gastamos mal o dinheiro, fruto de um analfabetismo financeiro. Mesmo depois da universidade, muitos economistas não conseguem gerir bem os seus ativos. Ou seja, a inclusão financeira não contempla apenas a questão da entrega. Não. Sobretudo a formação no sentido do bem gerir, esses recursos financeiros. E esta é uma necessidade que a Angola precisa, porque nós podemos ter visão, mas é preciso saber, né? Gastar, né? Saber reutilizar, saber gerir, saber economizar. Eu costumo dizer assim, ter dinheiro no banco, isso aqui é uma pobreza intelectual. Nós temos que comprar ativos. O dinheiro fica no banco, tem que comprar ativos, vender ativos. Esta é a visão que eu trago para os nossos colegas. E certamente é uma visão, esta e outros elementos que traz relativamente à abordagem deste tema, nós vamos ouvindo ao longo desta edição. Obrigado. Do Desafiando o Silêncio. E agora está uma pessoa que trabalha com dinheiro. Temos um empreendedor aqui em estúdio, felizmente o empresário Cristiano de Melo. Costuma ter dinheiro e reutilizar o dinheiro, tal como o Dr. Chivango referiu há pouco. Com certeza. É só fazer um reparo, em vez de empresário, empreendedor. Caria de bom tom. Bom, senão, para não levar muito demais a fasquia. Vamos chamá-lo assim, empreendedor. Eu vou começar com uma simples palavras de Mike Dalton, um americano, também muito célebre, que dizia assim: nós precisamos, primeiramente, estruturarmos aquilo que é o nosso eu. E existe, quando falamos do direito econômico, falamos da inclusão financeira, todo o cerne focalizamos em dinheiro. É importante, mas mais do que importante ter dinheiro, é importante prepararmos para ter o dinheiro. Então, há dois pontos que precisamos aqui alavancar, que é o ponto do existencial e do ter e o ser. Nós, muitas das vezes, e eu reparo isso nas universidades, reparo isso no jovem, a pressa do ter. E a pressa do ter, consequentemente, acarreta conosco vários problemas. E depois notamos o problema da inclusão. Por quê? Porque sentimos depois excluso quando nós não conseguimos atingir as nossas metas, porque depois vem a decepção. É necessário que nós tenhamos que trabalhar na questão do eu como ser humano primeiro. É importante, o existencial. O ter é circunstancial. Hoje o Cristiano de Melo, empreendedor, consegue o carro, consegue o dinheiro no banco, amanhã desaparece.
mas o existencial nunca desaparece. Então é importante que a sociedade comece a pensar, repensar no modelo de estar. Primeiro, preencher o seu eu para que consigamos ter o ter e depois não assustamos. Por isso que depois notamos a várias arrogância e vários problemas de índole financeiro por causa desse problema. O poder de depósito excessivo, a não gestão financeira adequada, o desequilíbrio, a falta de oportunidades, tudo isso requer o quê? Quando o próprio indivíduo, no ponto de vista de ser, não está preparado. E o Cristiano, como é que chegou a esse estágio? Primeiro, eu antes de pensar em dinheiro, eu pensei em formar-me a mim como pessoa. Espiritualmente, na prosperidade, os bons princípios, a religião, que é muito fundamental. Porque depois o ter é circunstancial, é fruto de tudo isso. Então é necessário que, principalmente a juventude, que corre muito na busca do ter, é necessário que tenhamos primeiro a preparação do ter, porque o dinheiro é espiritual. O poder é espiritual. Se você não tiver espiritualidade consigo mesmo, você nunca vai conseguir ter espiritualidade para dominar o dinheiro e para dominar o poder. E para conseguir distribuir bem os bens que a sociedade deseja, né? Que é a boa distribuição de riqueza, para que todos nós consigamos desfrutar daquilo que é o país rico que ele é. Perfeito. Certamente, para chegar a esse estágio, contou com a ajuda de alguém, não é? É preciso dinheiro para levar a cabo os negócios que costuma fazer. Sentiu algum apoio ao longo desse período em que se predispôs, em que sentiu que eu pretendia desempenhar a atividade de empreendedor? Claro, toda caminhada não é fácil, principalmente a nossa sociedade, que ainda é embrionária nesses aspectos de empreendedorismo. Vamos encontrar várias barreiras, mas eu costumo dizer assim, preciso sonhar e acreditar e ir na luta, todos os dias um dia. Mas precisamos de alguma coisa na mão. Com certeza, o dinheiro que vem na nossa... Disse muito bem, é preciso ir buscá-lo, é preciso ir atrás dele, não desistir. Há muitas portas que vão abrir, há muitas portas que vão fechar, mas ser persistente. Eu estou a começar agora, e eu tenho um sonho, e eu vou à luta dos sonhos. É saber não ter cansaço, é saber que eu acredito, que eu vou atrás dela, que nada vem de mão beijada. O Estado, ok, o Estado cria políticas, e disse muito bem o nosso jurista aqui do aspecto subjetivo e objetivo. Eu, como indivíduo, tenho que planejar o que eu quero da minha vida. O Estado cria políticas, sim, e disse muito bem o Dr. Alcides, que o Estado deve criar as políticas para que nós caminhamos, mas o primeiro elemento a ser chamado somos nós como indivíduo, uma sociedade. Desenhar aquilo que é nosso futuro, que nada vem de mão beijada, em nenhuma parte do mundo vem de mão beijada. Então nós que temos que ser a força motriz, nós tínhamos que ir à luta. O dinheiro é circunstancial daquilo que é nosso esforço e a nossa luta. Perfeito. Daqui a pouco vou voltar a si. Não me importava de continuar consigo só para saber das suas experiências, mas o debate é abrangente porque temos aqui outros convidados. A minha questão é até que ponto a garantia dos direitos pode promover a inclusão financeira? É muita gente que reclama, o Cristiano está aqui a nos dar ferramentas, sobretudo as ferramentas da coragem, né? Da vontade, do trabalho, mas há outras reclamações, provavelmente haverão outras pessoas que não conseguiram ou que têm estado a lutar e andam à espera de uma inclusão. Vamos voltar outra vez ao doutor no sentido de nos esclarecer este ponto. Doutor Massoi. Bom, eu já fiz referência de que a inclusão através da lei ela já existe. Parte primeiro em cada um de nós a livre iniciativa própria no sentido de constituir o seu primeiro passo na realização daquilo que é o seu sonho. Ou seja, se a Constituição já consagra, existem partes que devem cumprir com o que está estipulado na Constituição. Vamos imaginar que eu, cidadão de Belém, quero levar a cabo uma atividade empresarial, quero ser empreendedor, mas eu conheço as instituições que devo contactar enquanto cidadão angolano, mas esses direitos me são negados, por exemplo. Não, negados por quê? Por exemplo, se quiser abrir uma empresa, vai ao guichê único, vai receber uma informação como constituir uma empresa. Mas, doutor, acha que os direitos econômicos são respeitados? Eu creio que sim, nesse sentido são. Agora, o grande problema são as pessoas que estão à frente das instituições. Isso é diferente. A lei está clara e objetiva. Nós podemos encontrar num determinado estabelecimento uma pessoa que não saiba atender a este cidadão. Podemos encontrar no outro outra que saiba atender. Porque é importante primeiro, como disse aqui o nosso empresário, primeiro instruir-se, formar-se, preparar-se.
Às vezes nós vamos para um sonho e entramos de cabeça, de corpo e alma, mas não sabemos o que é que vamos fazer. É importante dizer isto. Nós temos uma das melhores constituições na África Austral. Não tem nenhuma exclusão. Nós temos inclusão, até dá a livre iniciativa do surgimento de qualquer empreendimento dentro dos marcos da lei. Não há nada disto que exclui. Não há nem raça, nem cor. Isto está incluso. Parte primeiro da livre iniciativa do próprio cidadão, porque nós não podemos pensar que quem vai dar a livre iniciativa para o surgimento de uma empresa, de uma instituição financeira, uma empresa que possa gerar receitas, tem que ser o Estado. Não. O Estado já tem as empresas públicas. Nós agora temos que começar a olhar nas empresas privadas, nós próprios, darmos a um toque de mágico para fazer o que é que nós pensamos para a evolução das nossas comunidades. Às vezes há uma coisa que me surpreende na nossa sociedade. Aquele que quer abrir uma empresa, quer já abrir uma mega empresa. Não! Uma tasca, uma cantina. O Dr. Chivango falava há pouco das dificuldades que existem em determinadas regiões do país, lá onde não há condições, por exemplo, para um agricultor proceder ao escoamento dos seus produtos. Aí já não entra a parte do Estado no sentido de garantir que isso venha. Olha, é preciso dizer que nós somos um país ainda muito jovem, que precisamos melhorar algumas situações em determinadas localidades. Nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Há coisas que não vão chegar num abrir e fechar de olho. É preciso criar as condições. Por exemplo, mesmo neste período que nós estamos de paz, há estradas que foram construídas e por causa da falta de manutenção e por causa das situações fluviométricas foram degradando. Isto é diferente. Há coisas que nós precisamos consolidar para chegar ao desenvolvimento. Paulatinamente, este processo tem que ser levado lentamente. Não podemos fazer as coisas a correr porque senão vão dar errado. Agora, é verdade que também as comunidades que vivem naqueles locais têm de ter iniciativa própria. Não podem escoar, mas podem solicitar àquelas pessoas com alguns poderzinhos econômicos apoiarem no sentido. O Estado não tem capacidade para poder desenvolver todas as atividades do país. E nem no âmbito dos 25 milhões, por exemplo, que estão a ser alocados aos municípios para desenvolverem determinadas atividades? Nós vamos ver agora um exercício que vocês, se calhar, mais tarde vão concretizar. A filosofia e a orientação do Estado vai chegar nas comunidades com as autarquias locais. Aquilo vai ser uma responsabilidade do povo já. Então aí vamos ver. Se haverá ou não inclusão. Sim. Ok. Dr. Chivango, está de acordo com o que o doutor acabou de dizer? Sim, em certa medida concordo, né? Se bem que o Dr. Massoi foi muito moderado em não querer chamar o nome pelos bois, né? Quando disse que a circulação foi impedida pelas chuvas. Não. Foi má gestão, né? Uma visão muito imediatista e aproveitamento. Não é o Estado, pessoas sempre. Ainda bem que o doutor corrigiu, desculpe só para lá crescer. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente. Quando nos é dada uma responsabilidade de um erário público, não podemos nos servir, temos que servir. Então, isto já não é o Estado, é a mentalidade da nova geração. Mas é um agente do Estado que está lá à frente. Uma coisa é um agente e outra coisa é o Estado. O Estado é uma instituição, o agente é uma pessoa. Ele responde pelos seus atos. Obrigado, desculpa. Não, eu concordo. Então, nessa visão, temos que responsabilizar as pessoas, temos que meter pessoas certas nos lugares certos. E aí, não só falar de direitos econômicos, eu prefiro falar de justiça econômica. Porque a justiça econômica é mais abrangente, é mais real, é mais prática, não é? Porque quando falamos de justiça econômica, nós estamos a falar do emprego e a igualdade de oportunidades. Uns têm mais oportunidades que os outros. Por quê? Eu sinto-me excluído, como disse muito bem, eu não sou comerciante. Se os direitos estão plasmados, por que não há uma desigualdade? Por que há uma injustiça? Por que a mulher é colocada de parte em relação ao homem? Por que os mais baixinhos têm mais oportunidade que os mais altos? Isto é uma injustiça. Então nós precisamos criar uma política de empregabilidade e uma igualdade de oportunidades. Lógico, nem toda a gente consegue vender pão, mas ele consegue vender peixe. Nem toda a gente consegue estar na faculdade, mas ele quer ser ferreiro, quer fazer um curso básico. Né? Há quem quer zungar. Por que estamos contra a zunga? É uma questão muito... Todos temos que ser empresários como o Cristiano de Melo? Não. A zunga na Tailândia, na China, existe. É só nós formalizarmos. Isso é uma oportunidade. Direitos dos trabalhadores. Existem pessoas que estão a trabalhar
mas no final do mês não consegue receber o seu salário. Isso é uma injustiça econômica. Quer dizer, ele trabalha, gasta transporte, tá? Quer dizer, é preciso nós promover, fiscalizar esses atos. Outra coisa é assistência no desemprego. Sabemos que não é possível um Estado, os países, todos estarem empregados. Por uma razão rácio. Não é? Há momentos que há um número de empregabilidade e há uns que estão no desemprego. Mas há países cuja taxa de desemprego é gritante. É gritante, nos outros é ínfima. Ínfimo. Né? Mas aqui em Angola não há muitas empresas, não há circulação, não há meios. O que temos que criar? Temos que criar um subsídio de assistência a essas pessoas. Senão vão ficar gatunos, senão vão ficar marginais. Sei que é uma iniciativa do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher nesse sentido. Julgo que em associação com uma entidade internacional há 3 províncias que foram abrangidas, é natural, nomeadamente a província do Uís, se não estou em erro, Bié e Mochico, e na Luanda? Há determinadas famílias que estão a receber determinados valores. Porque um jovem desempregado, é um potencial candidato à marginalidade. É uma boa iniciativa ou não? É necessário. É inclusão financeira. Eu não concordo. Olha, não, deixa eu dizer, a própria Inglaterra, Canadá, que atingiram níveis de justiça social, tiveram que entrar nesta. Lógico, há sempre divergências. Vou lhe dizer uma coisa. Que se eu não tiver emprego, não tiver uma ocupação, eu vou ter que arranjar uma forma de me ocupar. Então o Estado tem que ficar preocupado como é que vai dar o mínimo, porque o mínimo, que é o base, né, para ele poder alimentar-se, para poder vestir, para ter uma segurança, para ter uma autoestima. Porque o que leva o país a desenvolver são pessoas que estão no ativo e que estão suspensos. As pessoas estão suspensas, estão à espera de um emprego. E podíamos promover aí o voluntariado. Nós não temos o voluntariado. E no voluntariado não recebemos salário como tal, mas recebemos subsídios, estímulos, promoções, formações, para que ele cresça. Incluindo o subsídio de desemprego? Desemprego. É correto. Nós estamos nesse nível. A Angola está nesse nível. Lógico, é duro para quem trabalha, tem um salário, e depois quem não trabalha. Mas por que ele não trabalha? Existem angolanos com 3 empregos. Ele nunca refletiu que está a impedir com que o outro tenha outro emprego. Nós temos dirigentes do país que ele está na Assembleia e depois está a dar aulas. Essa cadeira não era para um licenciado que não podia dar. Quer dizer, então há uma desigualdade. A Assembleia é um período... Ele suspende. É um período... Uma função. Suspende o cargo. Mas porquê? Nós, a nossa realidade angolana, Doutor não é tanto europeia. Esse é um ponto de vista, por exemplo. O doutor Massoi... Não é só para corrigir, para depois... Desculpa só que eu lhe interrompo, Tá bem. porque a vida... Nós estamos aqui numa rádio eclésia que é de origem católica e cristã. A vida, desde a nossa nascença, é um marco de competitividade. Tem os qualificados e tem os não qualificados. Aquilo não é culpa do deputado se tem um coeficiente de inteligência para poder lecionar a matéria. Agora, a concorrência no mercado é salutar, é muito salutar. Precisamos dar competência, então quem é competente vai conseguir ter o seu lugar. Uma coisa que eu queria dizer, vou já lhe dar a palavra. Eu não uso para acabar, senão depois não fico rápido, só uma coisa que eu queria dizer. Tem uns segundinhos, Dr. Massoi. Uma coisa que eu queria dizer. O exercício que o governo está a fazer é bom. É no âmbito da Constituição, que é a solidariedade. Mas não devemos habituar a nossa população a dar. Mas esta população, doutor, sabe, por exemplo, que Angola é um país muito rico e que há determinadas pessoas que usufruem dessas riquezas, transformadas em riquezas financeiras, às vezes mesmo sem merecer. Por que ele também não há de ter direito a um dinheiro na mão? Já que ele não pode estar... Nós temos consciência que o país é rico. Quem devia ser o primeiro rico não está potencializado da riqueza, que é o ser humano. Enquanto nós não tivermos homens capazes e bem formados para gerir essa riqueza, é como se fosse não a tivéssemos. Então precisamos capacitar aquela que é a pessoa, o elemento mais importante na captação dessa riqueza, que é o ser humano. Então precisamos olhar muito mais sério nisto. Desculpa. Doutor, assim, vamos falar. Temos um batalhão, um exército de licenciados e desempregados. E temos pessoas com redução com 3 empregos. O que isso vai provocar? Conflitos desnecessários. Agora, eu concordo que estamos no mundo de competitividade. Por que os países criaram a discriminação positiva e negativa? Eu agora sou a favor que as mulheres tenham uma taxa, uma cota, né? Isso não é uma discriminação, mas é para quê? Corrigir assimetrias. Nós, na América, há um projeto, a afirmação do negro, né? Porque deram conta que os negros não conseguiam estar presentes nas grandes universidades. Então, não por falta de competência, mas por falta de oportunidade. Então, o Estado americano, nas grandes universidades, tem que ter um número
de pessoas de tez negra, para poder também, no futuro, discutir de igualdade. Nós, em Angola, temos também que arranjar essas formas. E nós, angolanos, nós temos uma cultura que é muito. Quer dizer, eu não posso me alegrar quando o outro está desempregado. Eu não posso me alegrar quando eu tenho todos os direitos salvaguardados e os outros não têm esses direitos. E uma coisa, a fixação de um salário nacional, de facto, e com base na justiça econômica, na realidade. Quer dizer, temos que, por exemplo, há pessoas que têm um salário e não é verdadeiro. Salário básico 30, 25 mil quadros. O que é que ele vai comprar? Depois de 10 dias, o que é que ele vai fazer? Quer dizer, nós temos que ser realistas. Lógico, há pessoas que estão empregadas, mas não há mais justiça. Eu passo para o meu amigo. Pois Sim, eu queria levantar aqui. Falamos muito e muito bem, eu ouvi atentamente os meus colegas de painel, mas é um ponto que temos que levantar que é muito fundamental. Há dois crescimentos, que é o crescimento horizontal e vertical. Eu disse muito bem o doutor aqui. Eu gostava que definisse um pouco rápido, mas esses dois crescimentos. Eu vou definir. É necessário termos a sensibilidade de ter a consciência do nosso país. Porque às vezes nós pedimos demais, exigimos demais, sem ter consciência do país que nós temos. O país disse muito bem, é muito jovem. Claro que temos que caminhar, vamos chegar lá. Mas é necessário que, para nós darmos os passos, precisamos ter essa consciencialização da realidade do país que nós temos. Mas aí eu volto a colocar a mesma pergunta que coloquei ao Dr. Massoi. Vou chegar. Só queria fazer menção a isso, porque isso é a nossa base. Okay. O país que nós temos é jovem. Vamos chegar lá. Precisamos ter fé e esperança que vamos chegar lá. Agora eu queria falar de dois pontos aqui, que é o crescimento vertical e horizontal. O vertical que muito se vê, aquele crescimento lá está ali. Vejamos bens materiais, as casas, os cabos de desenvolvimento. Ok, isso todo mundo vê. Mas esquecemos do outro ponto que é o vertical, que é dos princípios, que é da educação, da fé, da esperança. Para não chegarmos hoje a ter um país que cresça substancialmente, que cresça no ponto de vista do desenvolvimento, precisamos crescer no fator humano. E volto num outro ponto. Só legislar não basta. Okay, a lei diz que temos que seguir, ok, mas basta. Não basta. Basta educarmos. Porque para mim, eu costumo dizer assim, do que basta dizermos, a Constituição diz que todos somos iguais. Será que a nossa ação se revê na Constituição? Devemos refletir sobre isso. O indivíduo como indivíduo. E falamos sobre isso, e disse muito bem que o doutor, e o doutor Cid reforçou, o indivíduo do Estado, que é membro do Estado. Ok, mas é um indivíduo, é um elemento, é um ser humano. Ele vem de uma família. Será que foi bem educado? Será que ele tem a educação do respeito, do amor? Então, são esses elementos, para nós chegarmos a falarmos do direito econômico, financeiro, que é, para mim, do ponto de vista, está lá, é material, que é importante, deve haver uma distribuição melhor da riqueza, que todos merecemos, para pautarmos para a igualdade. O Estado deve contribuir, sim, deve fazer o seu papel, o emprego compatível, a saúde, a educação, tudo isso é papel do Estado. Criar políticas para que nós, os empreendedores, possamos chegar lá, estimular o jovem a correr atrás dos sonhos é importante, mas também temos que ter vontade própria. Muito bem, Cristiano de Melo, já regresso ao painel porque eu, como anunciei o número de telefone, há muita gente que está a querer entrar para o programa. Então, 934 90 64 73, ligue você e dê a sua opinião relativamente a este tema que está a ser abordado hoje aqui no Desafiando o Silêncio, nesta edição em que estamos a falar de direitos econômicos e inclusão financeira. Temos um ouvinte. Estimado ouvinte, bom dia, bem-vindo. Ouvinte, bom dia. Bom. Ouvinte, bom dia. Bom, temos alguma dificuldade em ouvir o que o nosso ouvinte... Vamos pedir o auxílio daqui do Ciona Júnior. O ouvinte está em linha, mas não consigo ouvi-lo. Ouvinte, bom dia. Alô, bom dia. Mesmo assim. Infelizmente não conseguimos ouvir o primeiro participante aqui no programa Desafiando o Silêncio. Vamos ver aqui as nossas engenharias técnicas se nos permitem fazer com que também tenhamos a participação de quem está do outro lado a ouvir este nosso debate aqui no Desafiando o Silêncio, que fala de direitos econômicos e inclusão financeira. Bom dia. Sim, muito bom dia. Isso, agora consigo ouvir. Como é que se chama e de onde nos fala? Olha, João Jamba, a partir de Viana. Muito bem, vamos ao seu contributo. Olha, é pena, o tema é muito sugestivo, merece ter muita abordagem, mas na verdade as nossas instituições não estão preparadas, sinceramente, para esses fins.
E quando eu olho pelo encorajamento que o nosso irmão está a nos dizer que não, portanto, nós devemos ter fé, devemos ter, portanto, ponderância de como sabermos desenvolvimento vertical e horizontal. Meus irmãos, nós aqui não vamos brincar com coisas sérias, estamos a brincar com vidas, família. Irmão, quando estamos a analisar questões, devemos ver também a dimensão. Será que o nosso país é tão pobre que não consegue sustentar os seus filhos? Nós somos tão pouco, é uma gota no oceano com a riqueza que nós temos nesse nosso país. Portanto, até se fosse, na minha humilde opinião, eu a governar esse país, mesmo eu não estudando, o povo angolano não podia ter necessitado de nada. Em questões hídricas, nós estamos de parabéns. O que as pessoas, portanto, precisam é uma incompetência, ok? Quando as pessoas dizem não estamos a conseguir analisar, vamos pensar o país. Irmão, esquece esse tipo de argumento, estamos a brincar com vidas. As questões das finanças, a questão da economia, o governo, o partido que está no poder não está organizado, não está pronto para governar esse país, não está a conseguir, já não tem política para implementar nesse país, já não tem. Se fosse um país sério, país organizado e democrático, esse governo já se admitiria, não é hoje, muito tempo. Não tem mais competência, irmãos. Não vamos aqui trazer argumentos miúdos, não. É país vertical e horizontal, mano, vamos esquecer isso. Alô? Porque é só... Sim? Nós temos pouco tempo e queremos atender pelo menos mais 2 ouvintes. Obrigado, sim. Mas o que eu quero só... Sim, desculpa, eu vou terminar. O que eu quero deixar patente é que nós não temos governantes, temos comerciantes. O dia que os nossos governantes deixarem de ser comerciantes, aí teremos um bom país para viver. Mas enquanto que os nossos governantes continuam comerciantes... Muito obrigado pelo seu contributo. Bom dia. Ok. Estamos juntos. Pois, estivemos aqui com este ouvinte. Caro ouvinte, este é o programa Desafiando o Silêncio. Hoje trazemos aqui como convidados o jurista Silva Massoi, o empreendedor Cristiano de Melo e, naturalmente, convidado residente Alcides Chivango, Direitos Econômicos e Inclusão Financeira. Vamos saber quem está do outro lado. Estimado ouvinte, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Como é que se chama e de onde nos fala? Simão Antônio. Fala de onde, Simão? Cacoago, Comuna da Funda. Estamos a ouvir. Bem, aqui não existe direito. Angolano de primeira é que tem o direito, angolano de segunda não tem direito. Nós aqui, como angolano de segunda, estamos sendo combatidos pelo governo do MPLA. Meu caro jornalista, essa operação resgate, Agostinho Souza, Cecina, recascutagem, serraria, mas isso tudo o governo acabou de abolir. Tínhamos algumas cantinas no bairro, o governo acabou de fechar todas as cantinas. O governo aqui está para combater os angolanos de segunda, que somos nós. E isso para dizer com os angolanos da primeira, que são ministros, generais, deputados e os outros. E aí os convidados estão dizendo que o país não tem, não tem angolano formado para gerir a riqueza do país. Mas se nós não estamos formados, meu caro, nós não somos culpados o próprio governo do MPLA, que não conseguimos construir escola, para nós jovens irmos nas escolas e se formamos. Tá vendo? Eu não posso ser culpado se eu não estou formado, não consigo gerir a riqueza do meu país. Isso é culpado é o governo. Obrigado, Simão Antônio. Alô? Diz, Simão. Você vê aqui na Funda, toda a recastagem tudo está tudo fechado, mas isso é uma iniciativa, nós criamos essa iniciativa, mas o governo acabou de fechar isso tudo, agora nós vamos sobreviver aonde? Vamos roubar, vamos nos matar. Está tudo complicado nesse governo do MPLA. Muito obrigado. Obrigado, Simão Antônio. Ele está na Funda e vamos atender a mais um ouvinte e depois voltamos aqui. Há muitas questões para serem respondidas relativamente à intervenção dos ouvintes. Mais um, o último. Bom dia, seja bem-vindo. Como é que se chama e de onde nos fala? Mwanza ou Amwanza, a partir dos agentes de polícia. Senhor Mwanza ou Amwanza, estamos a ouvir. Sim. Eu vou dirigir diretamente ao senhor convidado, se calhar nem conhece o país, não é? Eu vou lhe perguntar quanto tempo vamos esperar para termos águas a chorar nas nossas torneiras. Malange está entre Rio Kwanza. Nós estamos a falar de inclusão econômica, direitos econômicos e inclusão financeira, senhor Mwanza ou Mwanza. Ela estava a dizer que não temos que esperar. Então, é essa pergunta que eu estou a lhe fazer. Quanto tempo vamos esperar, não é? Quando Luanda está entre Rio... Como é que se... Peço ajuda. Esse aqui, Rio Kwanza?
Não. Esse rio que está aqui, Kifangondo, neste caso. É o rio... O rio Kifangondo, que está entre Luanda. No meio da cidade de Luanda. É o rio Kifangondo. Não é rio Kifangondo. É rio Kifangondo? É Kifangondo. Não é o rio Zenza que depois fica Rio Dande, aqui na zona de Luanda? Depois do Cacoaco, temos um rio ali. Então, onde se faz a captação de água, a água não consegue chegar nas nossas casas. Então, eu dirijo-me ao senhor que está ali, que está a dizer que temos que ter a calma, vamos chegar lá. Quanto tempo vamos ficar para esperarmos que a água chegue nas nossas casas? Então, quando somos convidados para um debate, é preciso também ter sensibilidade dos outros. O que se observa é incompetência governativa e não vai acontecer coisa nenhuma, porque no tempo das vacas gordas, os senhores sabem quanto tempo Angola ficou em cima ganhando dinheiros. Não se fez absolutamente nada. Agora, quando o preço do petróleo subia, era segredo do Estado. Ninguém podia saber. Quando baixa, faz-se campanha, até a PGR vem ao terreiro dizer não, temos que nos comportar bem para não roubarmos. O governo demitiu-se das suas funções. Pronto, Mwanza wa Mwanza, eu sinto muito, gostava de tê-lo mais tempo, mas infelizmente também nós não temos muito tempo. Obrigado por ter participado e continue a ouvir-nos, está bem? Obrigado. Bom dia. Pois, assim terminamos então com a participação dos nossos ouvintes. Obrigado aos 3 que ligaram. Podem voltar a ligar na próxima edição. Há muitas questões que foram deixadas ficar aqui. Eu até nem vou perguntar mais nada. Por favor... Deixa eu aproveitar o último ouvinte. Pois, são questões dirigidas diretamente a si. É preciso... Dr. Massoi. A gente sabe disto, tem consciência disto. O sofrimento já não suporta aquilo que a falta da nossa necessidade do que precisamos. Mas é preciso dizer, conhecemos a nossa realidade. Muitos dos que são doutores foram criados e amamentados, vou usar essa expressão, por gente pobre, que era humilde e inteligente, sem formação, mas formaram quadros que hoje estão na elite. Onde é que está a consciência de um bom cidadão? Esta é a primeira questão. A segunda questão, vamos ter agora a oportunidade de cada um escolher o seu candidato no município das autarquias locais. Então o povo que não fecha os olhos sabe quem são os corruptos, quem são os coerentes e quem são os que não são coerentes. É a oportunidade do povo dizer queremos este e não queremos aquele. Porque a governação de qualquer localidade depende do líder. Por isso é que eu disse, não são as instituições, são as pessoas. As pessoas têm uma mentalidade minuta. Vão para lá para se servir e não para servir o povo. A estes não se deve dar mais nenhuma oportunidade. Estamos a adiar a paz e o sossego do povo angolano. Esta é a nossa oportunidade. Se nós escolhermos mal, escolhemos. Se nós escolhermos bem, escolheremos. Deixar também a resposta para o segundo ouvinte, que é o Simão, dizer que aqui há uma falha gritante neste processo de alguma coisa. Você não pode tirar o cidadão àquilo onde ele teve a livre iniciativa de criar pequena empresa. O que deve-se fazer é, formou-se a empresa, constatou-se que a empresa não está legalizada, automaticamente dá-se oportunidade a este recaixoteiro ir legalizar e continuar a sua atividade. Sim. Aliás, quem perde é o Estado. Sim. Há administradores que não pensam assim. O Estado perde porque este homem da recaixotagem, com uma contribuição de 100 kwanza mensal ou 1000 kwanza mensal, vai influenciar e vai colocar na receita do Estado mais algum valor. Há relatos desses em praticamente todo o país. Não pode, nem devia acontecer negócios isso. Foram encerrados e depois não se deu luz às pessoas que exerciam esse negócio no sentido de ver como... Tem que se voltar a repor aquilo que é a livre iniciativa econômica do cidadão. Ele sustenta-se sobre isto. Isso é exclusão econômica. Eu não vou chamar de exclusão porque não é uma orientação com base na Constituição. É a iniciativa de quem vai executar uma orientação. Mas são instituições que estão por detrás. Eu digo que não. Eu penso sempre que não. É a polícia, é a fiscalização. Nós sabemos que às vezes na polícia há excesso. Se nós falamos no artigo 60, 80, 90... Na justiça social, então ninguém deve contrariar aquilo que está na lei. Logo, há excessos. Não vamos falar que é o governo ou que é o presidente, não. Há excessos de determinadas pessoas que estão à frente de instituições. Aquela pessoa que está a trabalhar está a criar riqueza. Quando tu digas a ele, não faça isso,
O que você vai repor? Nada. Fica prejudicado. O cidadão fica prejudicado, também o Ele país. não sustenta a família e ao mesmo tempo não há uma ação no sentido Claro do que sim. dinheiro dele também um pouco ir para os cofres do Estado. Agora, eu termino dizendo, ninguém veio à Terra num dia. Nem Roma foi criada num dia, nem a Bíblia, como diz a história, o homem surgiu num dia. É verdade que na paciência da espera que as condições possam melhorar, muita gente já se foi. Mas a vida é assim, é a dinâmica da vida. Ainda mais com a nossa esperança Não temos como. de vida, né? O que aconteceu há dias ou há meses? Andamos aí a beber água castanha. Quanto tempo levou para a água castanha deixar de ser castanha? 15 dias. Então, não foi na mesma hora, mudou. Há coisas que precisamos compreender. Preparar as pessoas para a melhoria e para a paciência. Se a história de Moisés, quando saiu de um povo para o outro no deserto, levou tempo. Agora, se nós queremos resolver tudo num dia, também vamos estragar tudo. Agora é preciso dizer, deixa esse apelo. É preciso dizer, eu quero aquele governante, eu não quero aquele governante. Porque às vezes o povo também quarta-se de dizer a verdade de quem é o corrupto, quem é o não corrupto. Cacoaco tem muitas potencialidades para desenvolver. O que é que já se fez no Cacoaco? Não sei. Doutor Chivango, não basta o povo, nós temos zonas, sobretudo aqui em Luanda, e as principais cidades, né? As principais cidades do nosso país, há uma densidade populacional muito grande, jovens com vontade, há muitos deles que vêm do interior à procura de melhores condições aqui, procuram como se faz dinheiro aqui em Luanda. Como é que devíamos capitalizar esses jovens? Nós devíamos ter uma visão econômica inspirada em valores morais. Isso é um facto, muito bem. Isso tem a ver com a consciência, os nossos sonhos, né? Nós precisamos programar o povo angolano, os dirigentes, na primeira parte, depois o povo também. Ou vice-versa, né? E depois temos que mudar a pirâmide de Maslow, né? Virar, né? Primeiro, criar as condições básicas, necessidades fisiológicas, comida, bebida e tudo. Inverter a pirâmide de Maslow? Não temos que inverter. Porque estamos a sentir que é difícil chegar na autoestima e na alegria, né? Vamos inverter. Porque se esse povo angolano não é povo humilde, é corajoso, é trabalhador. Nos últimos anos estamos a sentir alguns jovens a desencaminhar, mas é fruto das poucas e boas práticas de governação. E segundo, também de famílias desinteressadas. Também temos que nos chamar meia culpa. Depois de muito desespero, as famílias perderam o norte, porque não conseguem dar o pão aos seus filhos. Quando um pai não consegue dar o pão ao seu filho, a casa fica desgovernada. Então, muitas famílias estão desgovernadas, culpa de mais política e depois falta de um acompanhamento. As nossas igrejas têm que fazer mais e melhor. Quando defende igrejas, defende toda a sociedade. Todas as igrejas da Qual cidade. deve ser o papel da sociedade civil nesse sentido? A sociedade civil, por exemplo, o Fórum de Mulheres fez um papel muito bom. Criou um debate, analisou, estudou, de consciência e levou esse tema à volta. Sabia que ia surtir efeito. Muitos dirigentes que estão a nos ouvir vão tentar ver com os bons olhos como vão trabalhar. Muitos deles não vão ser eleitos, porque tem um nome sujo no mercado, na folha. E o povo, como é inteligente, não vai votar mais nesse corrupto. O que acontece? O povo agora vai ter mais uma consciência. Eu sou camponês. Doutor, é só para ajudar. Sim. Apostem nas senhoras. Nas senhoras, correto. É verdade, as mulheres têm uma forma melhor de governar, estão a demonstrar isso. Então, há uma forma de mudar o paradigma. Já agora, doutor, se calhar podia citar alguns exemplos de boa gestão por parte das senhoras angolanas? Eu conheço muitas senhoras empreendedoras, muitas que não são figuras públicas. Nunca apareceram na entrega desses Oscars. Okay. Desses prêmios nobres que eles têm aí, organizam a alta elite. Mas são senhoras que têm empresa, que apoiam aquela massa associativa. Por exemplo, as pessoas não sabem. Nós vamos a ver agora aquilo, um tipo de bananas empacotados. Sim. São senhoras zungueiras que compram 3, 4, 5 cachos de banana, cortejam e fritam e cozinham a banana, distribuem nas outras zungueiras para venderem. O Estado nem reconhece essas pessoas. Essas senhoras estão no anonimato, não aparecem na alta elite. E são elas que estão a sustentar a base de muitas senhoras e muitas famílias. Não têm crédito? Claro que sim. Aí eu concordo, é preciso, a nível da estrutura superior do Estado, fazer uma investigação, encontrar essas senhoras e dizer:
Em função do exercício que tem feito, nós apoiamos nesse sentido para desenvolver mais atividades. Porque essa iniciativa não é para qualquer um. Estamos na ponta final, Dr. Chivão, depois vamos passar aqui para o eu quero responder. Quero um nome para uma mulher que tem dado muito sucesso? Susana Mendes. É um exemplo. Consegue fazer a coisa com pouco dinheiro. É um exemplo. Está a gerir o fórum de mulher, né? Mas está a fazer com dinheiro. Porque sempre as mesmas pessoas que já cometeram erros fazer mais ter lá no poder? Vota nas autarquias ela. Coloca no Ministério da Ciência Social. É um exemplo. Mas estava a dizer, existem angolanos de primeira e de segunda? Não existem. Mas na ação real, tu sentes que parece que existe os do Avalar são de primeira, os do Zango são de terceira. Sentimos isso. Essa distinção não é na lei, mas vemos. Por que no Zango, lá embaixo da portada do Sequel, não há energia, não há iluminação? Por quê? Por que não há a ordem pública visivelmente? Por quê? Eles são de segunda. Então, o povo, às vezes, nega, sente que estão desprezados devido ao tratamento. E segundo, a paz agora chama-se justiça econômica. Em Angola, se queremos ser sérios, a paz para os angolanos é justiça econômica. Não é que o Estado me dê de comer, mas que o Estado crie condições e me dê a fazer. Disse muito bem o nosso amigo Silva Massoi. Nós temos que reabrir a recauchutagem, catalogar, formalizar as zungueiras, as peixeiras. Elas têm que continuar a trabalhar. O país não se faz só com grandes empresas. Temos que investir na agricultura, dizia o nosso saudoso presidente Augusto Neto. A agricultura é a base e a indústria, o fator decisivo. Nós temos que ir para a agricultura, temos que industrializar nossos produtos. A Angola é rica. E uma coisa mais, vamos meter nossos filhos na escola. Há muitos alunos fora das escolas, são futuros delinquentes. O Estado tem que ter conta. Se não consegue, abre concursos público-privados, incentiva os jovens empresários que estão aqui para abrir escolas, colégios. Ninguém pode ficar fora do ensino. E na escola, meter cadeiras, disciplinas, educação financeira, gestão financeira, igualdade do gênero, direitos humanos. Angola, nos próximos anos, se aplicar isso, terá um sucesso enorme. Doutor, só para dar um exemplo. Eu acho que o Ministério do Emprego e Trabalho, o Ministério do Trabalho e Segurança Social cometeu um erro. Sim. Na atribuição da tabela salarial na função pública. O que devia ser é, por exemplo, professores e médicos interessados a trabalhar no interior. Sim. O valor salarial não devia ser igual. Pois, correto. Eu vou para Xongoroi. Se a função, na função pública paga 650, quem vai a Xongoroi não pode ganhar esse valor. Isso é um incentivo para nós desenvolver aquelas comunidades lá rurais. Nós já não temos muito tempo, faltam 2 minutinhos. Agora vou passar a palavra ao Cristiano de Melo, que está há muito tempo calado. Cristiano, não, eu fiquei... Uma questão, sempre teve o seu negócio legal? Nunca correu o risco de alguém chegar e fechar a sua instituição? Não. Tive sempre o meu negócio legal. Sempre fui atrás das coisas legais. Nunca teve dificuldades para tratar de um determinado documento? Tive. É isso que eu queria... Alguma vez pagou gasosa para isso? Não. Nunca paguei uma gasosa. É isso que eu queria dizer aqui aos jovens, né? Principalmente aos jovens. Precisamos ser persistentes. Claro que nada vem de mão beijada. Vamos encontrar muitas dificuldades. Isso é verdade, mas precisamos ir. Só fazer menção a isso. Eu acredito que os convidados do painel que estamos aqui somos de famílias muito humildes. Sim. E nós temos que mudar o paradigma. Eu um dia tive que sonhar. Só para termos aí uma ideia, eu sou de uma família totalmente humilde. Mas eu tive que olhar para mim e dizer assim, eu quero ser diferente. Saber que tenho que sonhar e acreditar. Tenho consciência de que muita gente passa dificuldade em Angola. Tenho consciência do meu país, muita gente morre de fome. Tenho consciência disso. Mas isso não pode fazer com que eu deixe de sonhar. Essa é a missão. Estamos cansados de discursos que desanimem a população. Estamos cansados de discursos que metem as pessoas para baixo. Eu do Sequel, eu do Zango, você do Alvalade, somos todos iguais. Vamos ter fé que a Constituição vale para todos nós. Mas só é possível se cada um de nós começar a lutar com verdade. Muito obrigado. Ricardo, gostava de voltar a tê-lo, mas já terminamos. Doutor Chivão, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Massoi. Obrigado. Até a próxima. E desta forma colocamos ponto final a mais uma edição do programa Desafiando o Silêncio. Hoje falamos de inclusão. Estava a dizer, hoje falamos de direitos econômicos e inclusão financeira. Terminamos assim esta edição do Desafiando o Silêncio, 13 de junho de 2019. No âmbito do projeto Comunicando pela Igualdade de Gênero. Este programa é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, com apoio da Open Society.
Despedem-se assim a Josina de Carvalho na realização, João Faria na produção, Wanda de Carvalho e Siona Júnior na técnica, José de Belém na apresentação. Até a próxima quinta-feira. Estamos juntos. Desafiando o silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Emitido aqui na Rádio Zásia, emissora católica.